a gente tem que falar de Fluminense. Você acha o Fluminense... Vou bem diretaço ao ponto. O Fluminense vai ser campeão de alguma coisa esse ano? Cara, acho que a possibilidade é real. Acho que a possibilidade é real. Acho que pelo menos uma coisa o Fluminense poder abocanhar. Por quê? Pô, não dá pra saber, cara. Mas assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro pode ser um problema, né? Porque o que eu imaginei? O Fluminense dispararia agora. Eu imaginei, se o Fluminense começar a ganhar jogo, igual o Botafogo tá fazendo, mas numa ocasião diferente, pô, sei lá, empilhou 5, 6 vitórias em 8 jogos e aí pronto. Aí agarrou a liderança, vai se planejar pra consolidar ali. Como o Fluminense chegou a poupar, aí perdeu o Fortaleza, agora empatou com o Vasco, né? Tem jogadores se desgastando fisicamente. Então, acho que o Fluminense vai priorizar um pouco mais as Copas. Certo? Acho que a Libertadores é uma possibilidade real para o Fluminense. Né? Não sei se em algum aspecto o fator emocional pode pesar. E Copa do Brasil. Porque eu acho que em relação ao elenco... Não adianta, cara. Com um elenco curto, entre aspas, vai ter que abdicar de alguma coisa e talvez seja o brasileiro. Eu acho que vai ser um pouco disso. O Flamengo fez isso ano passado. Mas é uma loucura, porque eu vejo esse time do Fluminense muito mais moldado pra ganhar um campeonato de tiro longo do que uma Copa. Sabe por quê? Olha o meu raciocínio. Eu acho que o Fluminense tem muito mais o DNA de ser um time campeão brasileiro, porque o saldo decide, mas não é primordial. Ganha quem faz mais ponto. Eu acho o estilo do Fluminense, até pegando o recorte do jogo contra o Vasco, que é um time que joga, mas deixa jogar, pode ser letal numa Libertadores ou numa Copa do Brasil, mas principalmente na Libertadores, que os times são mais faca nos dentes, assim, ele tá jogando pra caramba, não vou usar o River de exemplo, mas foi pegar o Boca na La Bombonera, o Boca mal, mas assim, o Fluminense ali massacrando, não sei o quê, toma um gol, ou toma 2 gols, num contra-ataque fortuito, é muito mais difícil pra você chegar aqui e virar, ou é muito mais difícil pra você ter que fazer o resultado, do que num campeonato, se você perder um ponto ali, você pode recuperar lá na frente. Pô, mas eu tô vendo uma maturidade muito grande do time do Fluminense, assim. Eu achei que o Fluminense ia ter problemas quando o River empata, naquela bobeira, né, no Maracanã. O Fluminense continua jogando da mesma forma. Sim. É igual toma o primeiro gol do Vasco. O Fluminense continua jogando da mesma forma, empata o jogo. Então, acho que há uma maturidade muito grande. Acho que a grande questão não é só a solidez, né? Mas eu acho que é a qualidade quando você tiver que poupar 5, 6 jogadores num jogo. E isso diminui, assim. A não ser que o Fluminense contrate na segunda janela. E acho que vai ter contrato de verdade porque existe até a possibilidade do André ir embora, né? Era isso que eu ia te perguntar. Chegou uma proposta pica pro André. Vai embora. Você vende ou não vende? Não tem o que fazer, ele vai querer ir, pô. Será? Vai, pô. Dependendo do caso. Pô, não duvido nada que chegue coisa grande de Premier League pra ele. O cara joga pra caralho, pô. Não, ele joga pra caralho, assim, no... Mas assim, pô... Mas será que ele não vê que... É difícil a gente tá na cabeça do cara. Mas será que, pô, esse time tá engrenando, esse time pode brigar por uma coisa grande? Aí depende do valor também, né, cara? Porque, porra, muito dinheiro, cara. Estarrecedor, assim. Então é uma oportunidade grande. Acho que todo mundo já tá... Acho que a própria CBF já entende que ele é um cara que ele tem que performar lá fora em termos globais. Isso é um problema, né, cara? Porque é foda. Pro cara vislumbrar uma situação de seleção brasileira, agora ele tem que estar cada vez mais associado ao epicentro do futebol e a gente vai perdendo esses talentos aqui, cara. Cada vez uma realidade maior. E pode ser um bonde que esteja passando pela última vez, não pro André, mas pro Nino. Que é um cara que tem 23 anos, mas assim, já tá numa idade que já é raro chegar uma proposta boa. O Nino tá fazendo um bom campeonato. Se chegar uma proposta, sei lá, de uma La Liga, talvez essa proposta não chegue no final do ano de novo, né? E perder, assim, 2 jogadores numa porrada pode ser um problema pro Fluminense. Pode ser um problema. Pô, cara, o André não foi nem vendido. O André ficou suspenso. Ou machucou, não lembro. Aquela semifinal contra o Corinthians da Copa do Brasil. Pô, o Corinthians amassou, pô. E o Fluminense sentiu totalmente a ausência era o Corinthians do Vitor Pereira. Exato. Então, o Fluminense sentiu totalmente aquela ausência. Enfim. Outro jogador que não tá tão no radar, mas que eu acho também que pode ser vendido, e aí eu acho que talvez seja até mais fácil pro Fluminense liberar o Alexander. Que é um cara que, assim, é importante pro time, mas começou esse ano, então mal é mal ter uma reposição. Eu acho o André vital pra esse sistema funcionar. Talvez na hora de... O que eu vou perder? É vital mesmo. Talvez seja mais... Na visão do Fluminense, seja mais interessante perder o Alexander agora, apesar de todo o potencial de poder vender mais caro lá na frente, do que perder o André, né? Exatamente. Cara, é assim, e é aquilo. O Diniz ele tem toda a minha admiração, né? E assim, dependendo, o Fluminense pode perder o Diniz também, né? Você acha uma possibilidade real mesmo, assim, no feeling? Eu acho. Acho real. Cara, mas você acha que o Diniz iria?
Não sei, cara. Talvez por essa sinergia que ele tá tendo, pra ele não ficar uma imagem de que, pô, o cara virou as costas e foi embora. Eu não sei se ele aceitaria, não. Né? Que seria muito louco, né? O cara, outro treinador, digamos assim, não indo pra seleção e ficando no Fluminense, né? Que aconteceu com o Muricy em 2010. Né? Muito doido isso. Mas... E são dois caras com perfis completamente diferentes, totalmente, né? Totalmente. Porque, não, mas assim, perfis eu digo até estágio de carreira. Que era o Muricy campeão da porra toda, o Muricy que, tipo assim, já era um cara que só faltava a seleção brasileira pra ele. Contra um Fernando Diniz que joga um futebol bonito, é um cara que tem excelentes ideias, mas no currículo só tem um campeonato carioca. É. Cara, mas assim, eu digo no estágio mesmo. Eu acho ele muito foda, cara. Eu acho o Diniz, ele é... Porra, acho sensacional. Eu acho que ele... Desde que ele ia mal, batia na trave... Porra, eu lembro de eu falando isso pros meus amigos. Cara, esse cara ele de fato é um bem pro futebol brasileiro. Porque ele... Acho que ele acredita muito no DNA que a gente tem aqui. Ele acredita muito naquilo que a gente pode entregar sem necessariamente se adaptar por completo ao que está lá fora em relação a padrões coletivos. E ele é um cara que ele não abre mão daquilo que ele pensa de melhor para ele e pros atletas dele, independente da pressão que ele levar. A pressão para ele... Assim, hoje em dia não tem mais tanto isso que as pessoas perceberam que isso dá certo, né? Mas quantas vezes a gente não viu o Diniz ser taxado como um cara maluco porque, pô, fica com essa mania, ele quer aparecer, né? Que o fato dele querer fazer com que o time dele jogasse de trás, saísse de trás, era querer aparecer. Né? Então, e aí? Né? Mas hoje é engraçado. A quantidade de vezes que a gente não viu o pessoal chamando o Diniz meio que de, sei lá, cara, dando como se ele fosse marqueteiro pra fazer isso. Professor Pardal. Né, cara? Cara, assim, é surreal, cara. E assim, acho que as pessoas, elas atacavam o que estava correto e não criticavam o que estava errado. Né? Acho que a gente tem muita mania de, pô, o que adianta a posse de bola? Cara, a posse de bola, ela criou oportunidades. O que era inefetivo naquele Fluminense do Diniz ou até em outros trabalhos dele, no próprio São Paulo, num determinado momento, no Santos. Cara, era a quantidade enorme, a quantidade pequena de ataques que o adversário tinha contra o Fluminense, contra o time do Diniz, né, geralmente, e fazia gols. Né? Então o problema era defensivo, o problema não era a construção. As pessoas só criticavam a construção. Tem um jogo que ilustra isso pra caramba, assim, até porque o pessoal bate na tecla do Fernando Diniz, que você vai lembrar muito bem, que é o Vasco e o Botafogo em São Januário. Que, pô, começa ali uma pressão, não sei o quê, bola ali, o goleiro defendendo. Quando você foi ver, já tava 2-0 o Botafogo em 10 minutos. Ainda mais com aquela situação toda, né? O contexto todo que envolvia. 2 gols de contra-ataque, assim. Um time tomava gols muito parecidos e parecia um DNA, né? Tem um time que joga e toma gols sempre iguais. Acho que o jogo mais emblemático é aquele Fluminense e CSA, né? Que, assim, é um massacre. O Fluminense perde... Sem exagero, perde 30 oportunidades de gol, claras, debaixo da trave, os caras errando tudo. E na única oportunidade, no único perigo defensivo que teve foi gol dos caras. E acabou 1-0. Então, tipo assim, é um pouco do futebol e é um pouco do que o Diniz apresentava defensivamente falho e que ele melhorou. Ele melhorou bastante. Então, cara, eu acho muito bacana, assim, essa ideia dele de... Meu irmão, joga a bola, vai jogar. Ah, mas é lento, não tem intensidade. Vai jogar comigo, joga. Né? Tu vê o Marcelo tendo a liberdade para ir pro lado direito, buscar a bola e dialogar com os caras. Né? Às vezes tu vê o Alexander do outro lado também. Então, o Arias não tem posição definida. Não tem. Né? Então, cara, assim... Pô, irmão, o John Arias, pra mim, é o grande ponto de desigilíbrio desse Fluminense. Eu acho que se fosse o mesmo Fluminense, sem o John Arias, é outro time. Não, outro time. Mas, assim, é legal, me agrada mais, claro, cada um vai ter um apreço, mas me agrada muito mais esse jogo do que, por exemplo, um jogo de posição que você só tenta copiar o que tá lá fora e às vezes você não faz associações para caracterizar de maneira adequada os seus jogadores esse modelo, sabe? Esse Fluminense, que a gente tava falando do lado emocional e tudo mais, mas pode ser que desequilibre a favor. Tem dois caras campeoníssimos, são dois caras aí que são... Um já é decisivo desde a época de Palmeiras, nesse aspecto de vestiário, até jogando menos do que joga hoje em quantidade,
que é o Felipe Melo e o Marcelo, você acha que esse DNA campeão desses caras pode fazer o Fluminense chegar numa quartas de final de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil? E vou falar o português claro, assim. Não afinar pros caras? O cara chega ali, dá um carrinho, o cara chega ali, dá uma mãozada e... Pô, você vê como é que é o futebol, né? No Fluminense e Corinthians, ano passado, o Felipe Melo entra e faz o gol contra. Aí fala que o Fluminense comete um erro porque tem jogador que é em fim de carreira. Só que agora, nesse último jogo, o Fluminense e River Plate descendo a lenha no time do Fluminense, descendo a porrada. Né? O Cano foi ao chão, sentiu dor pra cacete. Acho que foi uma pegada também, deram uma pegada no Marcelo muito forte. Cara, o Felipe Melo entra num carrinho que, tipo assim, ele entra pra matar o cara, ele acerta a bola, ele sabia que ele ia levar o amarelo, mas ele faz aquilo pra assustar os caras. Ele fala, meu irmão, se vocês continuarem fazendo, eu vou matar vocês. E é isso, cara. E aí você equilibrou um pouco os ânimos, né? Porque o River percebeu que tinha um animal ali do outro lado também. E pronto, o Fluminense teve um pouco mais de espaço pra jogar. O Felipe Melo é tipo aquele irmão mais velho, né? Que você tá ali apanhando... Tem que ter um maluco assim. Ele tá apanhando os grandões na rua, não sei o que, aí chega o teu irmão mais velho, ele chega a dar um empurrão no cara... Não necessariamente assim, porque às vezes ele passa do ponto e é expulso. Ele foi pelo Palmeiras, ele foi expulso num jogo importante, quase que o Palmeiras foi eliminado. Pô, Brasil e Holanda, porra, 2010 assombrou assim, a imagem do Felipe Melo durante anos. Mas assim... Tem que ter um cara, cara, que você vai impor limite no lado emocional em cima da violência do adversário. Tem que ter. Independente da conduta que ele assuma. Essa conduta ela pode ser exagerada ou não, mas tem que ter um cara com esse perfil. E aí que eu acho o Fluminense ganha. Tem esse cara do perfil da liderança do emocional e tem o cara da liderança técnica, que é o Marcelo. Que o jogo pode estar horrível. Você vai dar a bola nele, ele vai achar um passe de 3 dedos e deixar alguém na cara do gol. É surreal. Assim, a qualidade é estonteante, cara. O passe que ele acha pro primeiro gol, né? Que gerou o gol do Cano contra o River. Pô, a giradinha que ele deu no Fluminense Vasco, que foi a falta, eu acho que foi cometida pelo Rodrigo ou pelo Jair. A estreia dele contra o Sporting Cristal, que ele achou aquela bola de 3 dedos. Então ele deixou o cara na cara do gol. Pô, aquela tacada de sinuca, cara. É brincadeira. É o maior lateral esquerdo da história? Ah, não sei, cara. Porra, maior não sei, cara. Mas assim, um dos melhores. É um dos melhores. Acho que assim, faltou a consolidação de uma Copa do Mundo, assim, monstruosa no nível da carreira dele. Sabe? Acho que ele não foi bem em 2014, 2018 também não foi tão bem. Eu acho que faltou ali uma Copa do Mundo, tipo assim, mesmo que ele não ganhasse, mas uma Copa que, porra, meu irmão, o cara... Destruiu. É igual o próprio Thiago Silva. Thiago Silva, pra mim, em 2018, a Copa dele é impecável, e em 2022, a Copa dele pra mim, ele foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. O melhor jogador do Brasil na Copa de 2022. Tranquilamente. Melhor que o Casemiro? Eu acho que o Casemiro comete tudo bem. É aquilo, faz parte do futebol, mas... A falha do gol da Croácia passa pelo Casemiro também. Uhum. Então, o Thiago Silva, cara, assim, de verdade, assim, ele não tinha como ter feito uma Copa mais perfeita. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.